porque nós reunimos aqui em torno de Tua palavra. Senhor, como somos agradecidos, ó Pai. Eu te peço agora, neste momento, que o Senhor venha abençoar os ofertantes, abençoar os emissários fiéis. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha ungir o nosso pastor com teu Espírito Santo, que o Senhor possa tomar em tuas mãos a verdade, sabedoria e tudo de tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, Pai querido, fala conosco aqui e que possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, regozijando em torno de tua palavra. Fica conosco, Deus, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras. Abra suas Bíblias no livro de São João, capítulo 10, versículo 7 e o versículo 8. Nesta noite eu quero falar sobre o terrorismo da fé. Essa será a nossa mensagem nesta noite. E que Deus possa nos ajudar, nos abençoar e sair daqui melhores do que nós entramos. Amém. Né? Temos tudo para sair daqui abençoado. Depende somente e unicamente de nós mesmos. Vai depender do nível de consciência, de saber onde nós estamos agora, assentados em lugares celestiais em Cristo, onde estamos agora num companheirismo em torno da palavra. Basta nós termos o conhecimento de onde estamos e por que estamos. E nós damos graças a Deus porque estamos aqui, né? Livro de São João, Evangelho, capítulo 10, versículo 7 e o versículo 8. Eu quero falar sobre o terrorismo da fé. Não na fé, da fé. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aleluia. Vamos então orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse instante, nós nos entregamos na Tua presença. Damos ao Senhor agora a honra e glória, Pai,
como nós já passamos dessa fase do cântico, dessa fase dos louvores, e agora vamos para a fase da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Olha a menina aí que está arrancando a tinta no banco aí. Muito bem, na frente. Muito bem, eu quero falar o terrorismo da fé. Lembrando aos irmãos que domingo, ou seja, sábado, depois de amanhã, dia 20 de fevereiro, nós estaremos lá em Esmeraldas, nos alegrando junto com o pastor local, o pastor José Matias, junto com a sua igreja. E confiamos em Deus que Ele nos abençoará. Muita gente está na expectativa dessa reunião. Muitos irmãos estão na expectativa deste companheirismo, onde nós estaremos ali, não para trazer nada novo, não existe nada novo na mensagem. Nós não estaremos ali para trazer algo novo, uma mensagem nova. Não, nós não temos nenhuma mensagem nova. Nós temos a mesma mensagem que foi entregue pelo profeta. Não temos nenhuma revelação adicional. Não temos nada que acrescentar e nada do que tirar. Vamos ali para ter companheirismo. Vamos ali para ter comunhão uns com os outros. E se nós estamos na luz, como Ele na luz está, e aí sim podemos ter companheirismo, podemos ter comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então estaremos ali para companheirismo, para estar em companheirismo, ajudando o pastor local e também a todos os outros que estarão também conosco lá. Oramos para que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Ou seja, entregamos nas mãos do Senhor. Amém. No dia 27, que será no outro sábado, passando este, nós teremos batismo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Teremos mais pessoas descendo as águas, levando o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e único Salvador. Então, dia 27, no sábado, nós teremos batismo. Muito bem, irmãos. Eu queria trazer esse assunto nessa noite em caráter de escola, em caráter de ensinamento. Não no caráter de pregação, mas no caráter de ensinamento para a igreja, para os irmãos. O terrorismo da fé. No livro de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo se dirigiu a Timóteo como seu filho na fé. E Timóteo, ele era ainda um jovem pregador quando foi chamado para o ministério, foi chamado para a obra, ainda estando novo. E se vocês observar, mesmo Timóteo sendo um dos mais novos no ministério, tirando Tiago, João, Filipe, Pedro, Filemão e outros demais, nós podemos observar
nas palavras de Paulo, dirigindo a Timóteo, podemos verificar a estrutura espiritual que Timóteo tinha para ouvir de Paulo aquelas palavras. Porque as palavras dirigidas a Timóteo são palavras de peso. São palavras nas quais Paulo está dando nomes de ministros, falando de ministros, falando de homens que deu trabalho para ele no ministério, falando de pessoas que foi um problema para ele no seu ministério, falando de homens que tinham sua mente cauterizada. Paulo deu nomes a Timóteo de homens que se rebelaram contra o próprio Paulo. Paulo falou do fim deles e o que esperava neles. Mesmo sendo um rapaz, um jovem pregador, um jovem no ministério, Paulo pôde ver o quanto que Timóteo era capaz, mesmo no seu começo, mesmo sendo novo, o quanto ele foi capaz de absorver isso e de receber isso. Paulo disse para Timóteo, cuidado com Alexandre, o latoeiro, me provocou muitos males. Você lembra de como é o nome dele? Que me abandonou? Demas? Lembra de Demas, Timóteo? Sim, pois é, me desamparou, me deixou, amando o presente século. Emineu e Fileto, que estava comigo no ministério, deu problema. E aí Paulo, no fim do seu ministério, abre o leque. Ele já não estava mais aguentando. A pressão de tanto de que irmãos, ministros, que saíram do seu ministério, que foram levantados no seu ministério, o quanto que eles estavam atrapalhando o evangelho e causando transtornos, como ele revela aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Então, Paulo diz para Timóteo, falando dos nossos dias, em 2 Timóteo 3, verso 1, Paulo disse assim para Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo estava falando para Timóteo o que com isso? Porque Paulo se dirigiu a Timóteo dizendo que nos últimos dias haveriam dias trabalhosos, pesarosos, difíceis, turbulentos. Na verdade, aquilo se dirige exatamente para os nossos dias, para o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa plena correria. Todo mundo está querendo um pódio. O que é pódio, pastor? Pódio é um lugar onde a pessoa fica em pé, levantando um prêmio, levantando uma taça, levantando um troféu. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão correndo para poder receber um prêmio.
Daniel disse isso, que nos nossos dias haveria uma correria tremenda. O homem correria de uma parte para outra. O irmão Branham disse, em uma das suas mensagens, que o Senhor Jesus Cristo, quando vier para buscar sua noiva, ele virá em tempo de grande agitação. Ele viria em tempo de grande agitação. Povo agitado, nações agitadas, igrejas agitadas, ministérios agitados. Mombran disse que Jesus virá em meio a uma grande agitação. Sim. A verdadeira noiva do Senhor Jesus Cristo está vivendo exatamente no olho do furacão. Verdade. A verdadeira noiva está vivendo exatamente no olho do furacão. Sim, em meio a muita agitação, em meio a muita perturbação. E eu vou mostrar isso. São tempos trabalhosos. A verdadeira noiva, ela está sendo perseguida, bombardeada. Estão querendo seduzi-la para tirar dela a sua virgindade. Porque para o Senhor ela tem que ser virgem. Amém. Para tirar a sua virgindade, que é para o seu pretendido, seu marido, o Senhor Jesus Cristo. Jesus terá sim uma noiva pura, casta, separada, santa, imaculada. Ela não será violentada na mente com alguma falsa doutrina. Não. Mas estão rodeando a ela. Estão rodeando ela como leão. Sim, por que não? Quando Paulo falou lá em 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3, que ele estava trabalhando, mas muito duro, para apresentar a Deus uma igreja pura, virgem, a saber, a um marido, Cristo. Ele disse, eu estou trabalhando duro para apresentar-vos a Deus. Mas aí ele disse, mas eu temo que assim como a serpente seduziu, enganou a Eva com sua astúcia, com sua mensagem, possam de alguma forma corromper os vossos sentidos, mente. É aqui, ó. É aqui, ó. A noiva é virgem aqui, ó. Amém, irmãos? O ímen da noiva está na mente. Aleluia. O ímen da noiva está na mente. Só Cristo é que pode rompê-la. Amém, irmãos? Mas eu temo que como a serpente rompeu o ímen de Eva na mente, depois no corpo, é claro. Assim também possam os vossos sentidos serem corrompidos e então se afastar
da palavra, se afastar da mensagem, se afastar do centro, da simplicidade que existe nessa mensagem. Amém, irmãos? Se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Falsas noivas estão sendo violentadas, desvirginadas na mente, com várias sementes, porque a Bíblia diz que a semente aponta para a palavra. Qual é a semente de Deus? A palavra. Satanás tem semente, pastor? Tem. Olha a parábola do trigo e do joio. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. Mas aquele que semeia o joio é o maligno. Então Deus tem sua semente. E sua semente é a palavra. A sua semente não tem casca. A sua semente é pura. Ele tem um local onde plantar essa semente. Ele tem um local, um lugar onde colocar essa semente. Então existem muitas falsas noivas que estão sendo violentadas, desvirginadas em suas próprias mentes. Em suas próprias mentes. Através de um adultério espiritual. Paulo chegou a dizer a Timóteo: esses são aquelas mulheres nércias. Mulher na Bíblia quer dizer igreja, sem conhecimento, levadas por todo tipo de doutrinas. Amém? É esses que levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, credulidade. Vivemos em um tempo de agitação doutrinária. Ministérios que proclamam ter a luz da continuidade da mensagem do profeta. A noiva está sendo sufocada, atacada por muitas vozes laterais, mas ela só conhece a voz do seu noivo. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As minhas ovelhas conhecem minha voz. Eu sou conhecido delas e elas é conhecidas de mim. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo viu isso em nossos dias. O irmão Brana diz na mensagem: a era de Éfeso. Na primeira era, a igreja já tinha adulterado. A igreja já não era mais pura. Ela já tinha sido violentada. Os irmãos estão entendendo? Então observe que Paulo viu isso em nossos dias como nos dias dele. Paulo não estava vendo isso nos dias de Irineu, nos dias de Lutero, nos dias de Wesley. Estava vendo aqui nos nossos dias. Paulo pegou os seus dias porque ele bem sabia que o seu ministério estava começando aos gentios. E ele bem sabia que todos os problemas encontrados com a palavra original, com a semente original, sabendo ele que a semente original seria restaurada outra vez na última era, ele também sabia que essa semente estaria envolvida em muitas falhas. Oh, Deus.
profeta disse: ele virá num dia desses, no meio a grande agitação. Sim, agitação. Vamos ver o que ele disse, se não é assim? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Está escrito: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos ou não rogamos, irmãos? Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você sabe por que João, no Espírito, gritou lá em Pátimos: ora, vem, Senhor Jesus? É por causa do que ele viu no final. Do que ele viu no final. Aleluia. Amém, irmãos? Não chore, João. Graças a Deus. Aleluia. Não chore, João. Não é preciso, não é necessário mais chorar. Lá no final, ele viu, lá no final, Apocalipse, capítulo 20, 22, 21, ele diz: ora, vem, Senhor Jesus. Depois que ele viu tudo, ele viu o reino sendo restaurado, ele viu a nova Jerusalém descer do céu, como a esposa ataviada ao marido. Aleluia. Foi quando ele viu essas maravilhas, ele disse: ora, vem, Senhor Jesus. Mas agora, a noiva está dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. É em meio a muita perturbação. É em meio a muita pressão. É em meio a muita perturbação. Quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola. Quem está entendendo, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aonde? Nos ares. Aleluia. Que não vos movais, olha só, não vos movais facilmente do vosso entendimento, Aleluia. nem vos perturbeis, olha a perturbação aí, quer por espírito, olha, quer por palavra, olha, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está falando aqui de alguma pressão do mundo no sentido de bebida, no sentido de mulher, no sentido de bebida, no sentido de mulher, no sentido de roupa. Paulo está falando que a pressão que a noiva sentiria, que a pressão que a noiva, que a perturbação que a noiva teria, era roupa, era televisão, era filme, era novela, era futebol? Não, disso nós estamos libertados. Mas ele disse que a perturbação viria por palavra, por espírito e por epístola. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Aleluia. Como se o dia de Cristo estivesse perto. Agora, como que explica isso? Como vamos explicar isso à luz das Escrituras? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 25, 26, 27, 28. Mateus 24, 25, 26, 27, 28. Está escrito assim, vejam bem, Jesus está falando depois que o Filho do Homem aparece
depois que o Filho do Homem aparece, ungido com o verdadeiro Espírito de Cristo, Jesus aqui está falando depois que o anjo forte de Apocalipse 10, que é Cristo, desce com o livrinho aberto, ungindo um ministério, um profeta sobre a terra, com a palavra aberta. Amém, irmão? Vejam bem. Depois que esse ungido aparece, depois que esse verdadeiro ungido, com assim diz o Senhor, cujo ministério nesse último dia foi do homem chamado William Marion Branham, e cujo ministério desenvolveu o Filho do Homem aqui novamente na terra, e cujo quinhão de mensageiro caiu sobre ele, sendo ele o 7º mensageiro à era de Laodiceia, sendo que o quinhão de Malaquias, o espírito de Elias, veio sobre ele. Amém? Depois que este homem ungido traz a mensagem ungida, sendo vindicado, provado, tanto no céu como na terra, com provas infalíveis, de que estava aqui na terra o mesmíssimo e o exato ministério de Jesus Cristo, que esteve aqui na terra há 2000 anos atrás. Depois que tudo passa, depois que aparece, o que surgirão depois disso? Falsos cristos e falsos profetas. 25. Mas o que eles vão apresentar? Depois que esse profeta vai embora, depois que esse profeta morre, depois que esse profeta é levado para casa, para descansar, como o irmão Branham está descansando agora mesmo, na 6ª dimensão, esperando a voz de arcanjo para ser ressuscitado. O que é que esses falsos ungidos fazem? O que é que esses falsos profetas fazem? 25. Eis que eu vos tenho predito. Jesus está falando da predição, da profecia, de que haveria falsos cristos e falsos profetas após a mensagem do verdadeiro profeta. Eis que eu vos tenho predito, portanto, vírgula, se vos disser, vos, não diz, se li, se fosse li, era uma pessoa, mas vos é mais de uma, amém, irmão? Então são muitas linhas de pensamento, são muitas linhas de doutrina, são muitas linhas de revelação, são muitas linhas de ismos. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele não está falando da presença física de Jesus aqui, porque Jesus fisicamente não desce aqui. Fisicamente vamos encontrar com ele nos anjos. Ele está dizendo assim, se disser que ele está no deserto, se disser que a revelação está no deserto, se disser que alguém está com a luz lá no deserto, que alguém apanhou a luz e está com a luz do deserto. Deserto aqui é uma parábola. Quem está entendendo, irmãos? Não é deserto do Saara, não é deserto do Tacâmbia, não. Ele está colocando uma colocação, uma parábola. Ele está falando, se alguém sair com uma revelação, uma luz, dizendo que é ali que está, que é ali que está com a mensagem, que é ali que está com isto, é ali que tem que estar. Se você não estiver lá, você não vai. Não acredite nisto. É verdade. Aleluia. Eis que, se disserem,
Eis que ele está no interior da casa. Casa aqui é igreja. Se alguém dizer, ele está em nossa igreja. A revelação está naquela igreja. A revelação está naquele tempo, naquele companheirismo. É lá. Se você não estiver lá, lá está pregando a revelação. Lá está pregando a verdade. Lá está pregando a luz da mensagem na hora que prepara. É lá. Se você não estiver lá, não acredite nisso. Aí ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quem terá a mensagem é só o Filho do Homem. É só ele que terá. Amém, irmãos? É só ele que terá a luz. Aí ele diz, veja, o Filho do Homem traz a mensagem e entregou a mensagem. O Filho do Homem trouxe a mensagem, trouxe a mensagem. O Filho do Homem se manifestou, se manifestou. Lucas 17:30 manifestou, manifestou. O que ele deixou? O que ele deixou? Deixou o corpo. Aonde estiver o corpo, a palavra. Amém, irmãos? Ali se ajuntarão as águias. As águias vão se ajuntar em um verdadeiro corpo palavra. As verdadeiras águias vão estar comendo do verdadeiro alimento. Amém, irmãos? Veja, presta bem atenção. É nesse tempo de agitação. Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, irmãos, nós temos que rogar pela vinda dele. Eu sei. Irmãos, não quero que nesse tempo de agitação, não quero que vós descaiais da vossa firmeza. Amém, irmãos? Quer por palavra, mensagem, grande mensagem. Quer por espírito, grandes manifestações, ou por epístola. Epístola é carta, epístola é parágrafo. Quem entendeu, irmão? É parágrafos. Você sabe por que o povo está agitado? Você sabe por que o povo corre de um lugar para outro? Você sabe por que as pessoas andam fazendo proselitismo? Sai de uma extremidade à outra para fazer um prosélito, e a Bíblia diz que quando faz, torna 2 vezes filho do inferno. Jesus mesmo disse que os prosélitos fazem isso, sai de uma banda para outra para fazer um prosélito, e quando faz, torna 2 vezes filho do inferno. Não é para fazer proselitismo, não é para chegar e escuta, vocês não têm a verdade, quem tem somos nós. Não é para fazer proselitismo. Paulo não saiu da Arábia para dizer para Pedro, depois de 14 anos que não viram os apóstolos. Paulo não saiu da Arábia para dizer, escuta, eu tenho a revelação e vocês não têm. Paulo não falou isso. Ele não saiu da Arábia para ir em Jerusalém para fazer um proselitismo. Ele veio da Arábia para Jerusalém para confirmar, para se apoiar. Eles foram unidos, não diferenciados. Aleluia. Em tempo de muita agitação. Eu escrevi esse livrinho tem muito tempo, mas eu achei ele muito importante para o momento que nós estamos vivendo. Foi eu que escrevi isso, é minha autoria. O rapto para muitos ficou ameaçado, pois o pelotão de frente tem trazido incertezas para seus grupos e geram em suas mentes uma pergunta que Satanás gostaria que perguntasse: quem tem a verdade? Quem está certo? Qual grupo devo me unir?
Já não sei quem está certo. E Satanás diz, amém. Vê. Isto representa o fim daqueles que se alvoroçaram em Cades Barneia e não se animaram em continuar crendo na mensagem do dia e no seu mensageiro. Em outras palavras, a fé deles ficaram ameaçadas e não puderam entrar porque a fé deles não estava misturada com a fé daquele que ouviu, que foi Moisés. Por fim, irritaram a Deus, o tentando com suas ideias, traduções, interpretações, que não estavam alinhados com o espírito do mensageiro e da mensagem, muito embora suas atitudes e obras estavam acabadas desde a fundação do mundo por causa de sua incredulidade. Perguntas e resposta número 3. Os seus nomes estavam escritos no livro da vida e Deus teve que riscar todos. Perguntas e resposta número 3. Estavam com seus nomes no livro da vida. Deus teve que riscar. Não no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Da vida. Então, continuando aqui, quero que vocês prestem atenção que o próprio irmão Branham diz assim: você sabia que antes de Jesus aparecer, houve falsos messias? Você sabia que antes de Jesus aparecer, houve falsos cristos? Aí vem Gamaliel e descreve quem era. No capítulo 5 de Atos. Teudas e Judas o Galileu. Quando você for embora para casa, dá uma lida. Atos 5. Foi nos dias do alistamento. Lembra do alistamento? Que Herodes fez, que César fez? Levantou-se Judas o Galileu dizendo ser alguém e arrastou muitos e não deu em nada. Levantou Teudas e arrastou um bocado e também não deu em nada. Jesus, em São João 10, versículo 8, está se referindo deles. Todos que vieram antes de mim foram ladrões, salteadores, ladrões, roubadores, mas nenhuma das minhas ovelhas o ouviram. Amém, irmãos? Levou 400 porque tinha que levar. Levou 500 porque tinha que levar. Mas nenhuma das minhas ovelhas eles ouviram. Amém. Meus irmãos e irmãs dessa mensagem, tempos difíceis são esses em que o povo que tem crido nessa mensagem tem presenciado. Desequilíbrio ministerial, crenças duvidosas, ministros que são fabricantes de interpretações, o povo apreensivo, inseguros por parte dos seus pastores, que têm deixado a porta do aprisco aberta a todo tipo de revelaçãozinha, que permite o povo ficar agitado. Através dos mesmos, fazem com que um e outro corre de uma banda a outra extremidade para fazer um prosélito, e quando faz, o torna 2 vezes filho do inferno. Púlpitos enfraquecidos, invadidos por pessoas que jamais foram chamadas, e por ter algum tipo de conhecimento e apresentação, já os colocam no púlpito para ministrar, pelo que não podem nem administrar. O profeta disse, não são as pessoas, são os líderes que os tornam assim. Vemos uma verdadeira corrida pelo ouro, mas tem se tornado ouro dos tolos. Disputa interna, disputa externa. Quem pode apresentar a melhor igreja, o melhor edifício, o melhor companheirismo, a quantidade maior de pastores, a quantidade maior de encontros, a igreja mais fina, a conquista de mais membros, o companheirismo que pode agregar mais membros, mais ministros, ataques ministeriais, guerras de parágrafos, ministros que politicamente foram ordenados
para tamparem brechas de outros que, por calúnia e difamação, fizeram perder seus postos para a entrada de outros. Outros que, intelectualmente inteligentes nesta mensagem, fazem sofrer pequenos ministérios que, de maneira humilde, conduzem o povo sob a alegação de falta de conhecimento e de mais revelação. Estamos vivendo em tempos de atrocidades ministeriais, onde facas e punhais são cravados direto no púlpito, matando a influência ou influenciando a outros a matarem. Verdadeiros papas dentro desta mensagem têm subjugado o povo por meio de pretensões e promoções salvíficas, entre eles pelas quais dizem que, se não pertencerem aos seus ciclos de entendimento e compreensão e companheirismo, não poderão ir no rapto. Se não pertencerem à sua classe, sim, o terrorismo da fé. Esta é a forma que encontrei para traduzir a conduta e a maneira em que hostilizam a verdadeira mensagem e o seu significado. Tem se tornado uma verdadeira Cades Barneia, onde o povo que tem seguido esta mensagem tem vivido. Os líderes ministros, ao invés de trazer a novidade, a evidência pura da mensagem, chegam no arraial, igrejas, e põem todo o povo em pânico e transtornam a fé daqueles que estão tentando entrar, mas eles ficam na porta, nem entram e nem permitem àqueles que querem entrar. É isso que acontece no final da jornada, a mensagem. Eles fecham o céu para as pessoas e ignoram toda a mensagem que pelos seus 40 anos ou 50 anos tem se pregado, e não dizem e nem citam o que estão nas fitas do profeta. E havia no tempo de Moisés somente 2 daqueles que citou e que se firmou na mensagem de Moisés desde quando saiu do Egito. Amém, irmão? Eles não mudou uma só palavra, ficou com o original. Amém, irmão? Quem tem mente espiritual entenderá isso. Alguns com bandeiras marcaram seus territórios e fazem de homens seus exemplos e partidos de fé e devoção, como na igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo disse: não são porventura todos vocês carnais em suas compreensões? Grupos se isolam e tentam premiar uma interpretação e dizem: eu sou da doutrina da mensagem, eu sou da terceira etapa, eu sou do grupo do retorno do profeta, eu sou do grupo que entende a nuvem, que entende a vinda, eu sou o grupo do novo nome, eu sou da doutrina que o nome de Jesus é prana, eu sou desses, eu sou da abertura da palavra de que Cristo já veio, eu sou da deidade, eu sou disso, eu sou aquilo. Outros dizem que eles mesmos é que têm o ministério de Deus para dar continuidade à mensagem do profeta. Vê você? Terrorismo da fé. Terrorismo da fé. E Jesus virá num dia desses de agitação e tomará sua primeira decisão. Sim, tudo é carnal. Satanás jogou pimenta nos olhos das pessoas e pensam que qualquer tipo de colírio fará eles verem melhor a mensagem. Isso tudo é carnal, isso é política, disputa, partidos, porfias, invejas. Amor só no papel e discurso de púlpito. Companheirismo só no papel e discurso de púlpito. Os membros ficam bloqueados ao amor fraternal. Homens que pensam que têm um chamado, faltam somente suplicar e ajoelhar e implorar para que lhes imponham as mãos para lhes ordenarem a um ministério.
Que coisa! Vemos a figura do afastamento das pessoas de Deus, dos princípios primórdios que a mensagem nos trouxe e da declaração que eu vejo a mais contundente para se firmar e assegurar nossa ida daqui desta terra, que foi: fique com o que eu falei. Amém? Diga somente o que diz as fitas. Em outras palavras, diga somente o que diz as literaturas do mensageiro. Isto faz seu ministério seguro e as pessoas que te ouvem também. Qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de doutrina, qualquer sombra de variação é areia movediça. A representação naquele dia para qualquer ministério sairá de uma voz representativa numa era. E essa é a era do profeta William Marion Branham. A voz que vai nos representar naquele grande dia será a voz de um profeta. Amém? É claro que o irmão Branham chega a dizer que cada pastor terá que dar conta do seu rebanho. Rebanho. Cada pastor terá que dar conta. Mas o pastor, ele é pastor de uma igreja local. E o profeta é da era inteira, é da terra inteira. Amém, irmãos? E o profeta não é enviado para uma igreja local. O profeta é enviado para a terra inteira. Amém? A representação naquele dia para qualquer ministério sairá de uma voz representativa numa era. E essa é a do profeta William Marion Branham. Ué, irmão, que voz você quer ser representado naquele dia? Que voz? Na minha, eu tenho muitas falhas. Tem que ser do William Branham. Amém. Nele não há falha alguma. Na sua mensagem. Na sua mensagem não há falha alguma. Amém. Não olhe o mensageiro. Olhe a mensagem. Amém. No mensageiro você pode achar algumas falhas, mas na mensagem você não acha nenhuma. Amém? 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 Então, não é as falhas que nos tira do arrebatamento, é a doutrina errada que nos tira. É verdade. Amém? Amém? Se fosse falhas, Pedro não poderia estar no dia do negócio. Amém? Amém? E nem outros podia estar. Se fosse falhas, Abraão não podia passar do lado de cá. Moisés, olha Hebreus capítulo 11, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé, muitos deles erraram. Mas Deus escreveu os erros deles? Deus escreveu as falhas deles? Eles tinham falhas sim, mas não tinham falhas na revelação. Eles não tinham falhas na revelação. Não tentem imitar o profeta. O problema é que tem gente que quer imitar o profeta. Não tentem imitar o profeta. Ele não disse para imitá-lo. Quer dizer, ministério. Ele disse para crer em sua mensagem e dizer somente o que ele disse, citar somente o que está nas fitas, e não disse que a continuidade da mensagem após a sua partida estaria em um determinado ministério, cidade, aldeia. Ele disse: a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Amém, Senhor? Ele não disse que a continuidade da mensagem estaria com fulano de tal, com fulano de tal. Com esse tal de cacu aí, é um caco mesmo, como diz o pastor Luiz Mendes. Não está com esse tal de Osmar, que diz que é o Joãozinho que comeu o livrinho. Não está com esse grupo chamado da abertura da palavra, que diz que tem abertura da palavra. O que é a abertura da palavra? A abertura da palavra é os 7 selos sendo revelados.
Ele não disse que a revelação e a continuidade estaria nesses grupos. Ele disse que a fé para o rápido está nas mensagens. Não tente conquistar quem Cristo já conquistou. Isto faz de você um nicolaíta hipócrita. Não tente atravessar o mar e a terra para trazer ou para fazer um prosélito. Isto faz de você um proselitista hipócrita. Não amaldiçoe o povo e que por algum prêmio de injustiça ganhe alguma coisa. Isto faz de você um balanita hipócrita. Não estabeleça uma doutrina diferenciada, querendo fama e poder sobre o povo. Isto faz de seu ministério uma mulher Jezabel, fazendo o povo dizer amém à sua forma de governo e ensinamento. Com isto, erguem as taças com vinho e faz um brinde à sua conduta anticristã e antimensagem, estimulando o povo a sair fora da mensagem. Voltem para o centro. Voltem para o real significado. Vocês que estão em doutrinas erradas, em ismos, vocês têm rodado o velho moinho muitas vezes, como Sansão na mão dos filisteus, cegando os olhos do entendimento, tiraram seus poderes, suas forças e ficaram somente com a forma. Se não voltarmos, levaremos uma vida nesta mensagem com uma aparência de piedade, negando o poder e a eficácia que ela traz para nós. A serpente perdeu sua forma no Éden, mas se arrastou para dentro das igrejas em forma ministerial e continua a corromper as mentes e afastando as pessoas da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não queremos ser desobedientes à visão celestial, queremos citar, falar, repetir, projetar somente uma voz, a única e direta de Deus para esta geração. A única que vai responsabilizar, ou que responsabilizará, quando dizermos o que a fita disse, pois é o assim diz o Senhor. Amém? Agora, quero que vocês prestem atenção. O irmão Branham disse, na mensagem rápida, que a única coisa que falta para a noiva é o arrebatamento. Na mensagem Desvelar de Deus, 279, se eu não me engano, ele diz, está tudo revelado ali dentro nos 7 selos. Isso continua desvendando, estando na palavra, ficará sempre na palavra, abrindo os olhos de uns e cegando os olhos de outros. Correto? Se para a noiva só resta o encontro dela com ele nos ares, se não falta mais nada para revelar, se não falta nenhuma luz, nenhuma revelaçãozinha, porque se tivesse alguém para trazer alguma coisa para nós nova, tinha que ser um profeta. E nós não cremos em ressurreição isolada. Nós não cremos em retorno do ministério do irmão Branham para trazer alguma coisa de volta. Nós cremos que a noiva já tem tudo. Então, se só resta o arrebatamento, e se a fé para o rápido está nas mensagens, qualquer pessoa que se levantar depois que o profeta partiu, dizendo que tem um chamado, dizendo que tem uma luz nova, dizendo que ele é o tal, que é o que está no lugar do irmão Branham, qualquer ministério que diz que tem uma luz, que prepara o povo, que tem uma revelação extra, qualquer homem que diz que tem a continuidade do profeta para levar o povo a um determinado lugar para poder ir no rato, qualquer um que se levantar depois disso, Jesus disse, todos que vêm antes de mim são ladrões, salteadores, roubadores, mas as ovelhas escolhidas, nenhuma delas ouviu.
Se só resta o arrebatamento, se só falta o rapto para a noiva, se só resta isto para a noiva, qualquer pastor, qualquer ministro, seja quem for o nome, se é nome grande, se é nome pequeno, se é igreja grande, se é igreja pequena, seja ele notório ou não, famoso ou não importa. Qualquer um que vier com uma novidade, com uma doutrina, com uma luz, dizer que tem a revelação, que tem isto, é deserto, é casa. Ele diz: não saiais, não acrediteis, porque onde estiver o corpo, a fé para o rapto. A fé para o rapto está necessária. Mas graças a Deus que aqui nós temos um ministério. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais uma porção da Tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, que nós possamos ser encontrados, imaculados, puros na Tua presença, no poder do Senhor para restaurar. Ó Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, ó Pai querido, numa hora tão grande de agitação que esse mundo está agitado, Senhor. Ó Deus, nos cure com Teu sangue, nos cure com Teu rosto, nos proteja, Senhor. Senhor Deus, por tua graça, Senhor, abençoa cada irmão, encontrar os lares, e que isso seja uma ajuda para as pessoas que irão ouvir na internet, no rádio, seja onde for, que seja uma bênção para o seu lar e sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até sábado, às 18h30, aqui na igreja, onde o ônibus estará aqui para levar os irmãos para a cidade de Esmeraldas. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar. Sábado, volta ao horário normal? Sábado agora volta? Então, domingo o culto será às 18 horas, tá? O culto será às 18 horas. Se termina o horário de verão, voltamos para o horário normal de culto, que é às 18 horas. Amém? Então é 18 horas, domingo. 18 horas. Deus abençoe a todos. Amém.